A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Causos e Contos Espíritas. Apresentação Roberta Zagueto. Olá, meus queridos amigos da Rádio Brasil Espírita. Que alegria estar aqui em mais uma sexta-feira, nesse farol de luz que nos ilumina as consciências e consola os corações, em mais um Causos e Contos Espíritas. O causo de hoje está bem bonito, gente. Ele está no livro Jesus no Lar, psicografia do incansável Chico Xavier, obra do espírito Neio Lúcio. O título do capítulo de hoje é O Culto Cristão no Lar. E nos conta Neio Lúcio que a lua já estava brilhando prateada no céu, as estrelas já estavam brilhando no firmamento, quando Jesus, então instalado temporariamente na casa de Pedro, e querendo mudar ali o rumo da conversa, já que a conversação que estava em vigor no momento não era tão produtiva mais, já não era tão edificante. Jesus então fala com bondade: Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com o fruto de cada dia, do trabalho de cada dia, né? O fruto do trabalho de cada dia. E o apóstolo então responde: Mestre, naturalmente, escolhemos os melhores peixes. Ninguém compra resíduos da pesca. E aí Jesus pensa um pouco, dá um sorriso e continua. E o oleiro, que faz para atender à tarefa que se propõe? Pedro então responde: modela o bairro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, com um olhar compassivo e fulgurante, insiste: e como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? Pedro, então, muito simples, informa sem vacilar: bom, lavrará a madeira, usará o enxó, o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, ele não vai conseguir aperfeiçoar a peça bruta. Jesus, então, se calou por alguns minutos e então complementa: Pedro, assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem aperfeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo, Pedro, começa sob as telhas a que nos acolhemos. Olha que bonito isso que Jesus falou. A paz no mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. A paz no mundo começa dentro da nossa casa. E Jesus continua: se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como vamos aguardar a harmonia entre as nações? Se não nos habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Não é? Se a gente não consegue respeitar, amar a quem vive ali com a gente na luta diária, conhece as dificuldades diárias, como é que a gente vai ter intimidade e amar a Deus que nos parece só, distante, né? Jesus deu uma olhada ali de relance para aquela modesta sala, fez um pequeno intervalo e continuou: Pedro, vamos acender aqui, em torno de quantos nos procurarem, a assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa da tua casa é o lar do teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento de cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento?
O Pai nos dá o trigo para o celeiro, através do solo, e envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que as constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro ficou olhando o mestre com os olhos humildes e lúcidos, e como não encontrou palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido: Mestre, seja feito como desejas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo para aquela palestra edificante e a meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra, então, o primeiro culto cristão no lar. O culto do Evangelho no lar continua a ser fecundo instrumento de equilíbrio espiritual, e é pelo seu intermédio que o grupo familiar se reúne ali no interior do lar, né, no bojo da família, tão disperso pelas obrigações do cotidiano, e pode então refletir sobre os ensinamentos de Jesus. Nos dias incertos e cinzentos pelos quais a gente passa, a oração em família é a forma de harmonização junto às forças superiores da vida. Não é sem motivo, meus queridos amigos, que se encontra no capítulo de Os Mensageiros de André Luiz o seguinte: toda vez que se ora num lar, prepara-se melhoria do ambiente doméstico. Cada prece do coração constitui uma emissão eletromagnética de relativo poder. Por isso mesmo, o culto familiar do Evangelho não é tão só um curso de iluminação interior, mas também um processo avançado de defesa exterior pelas claridades espirituais que acende no entorno. O homem que ora traz consigo inalienável couraça. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. Compreendem? Orienta então André Luiz no livro. As entidades da sombra experimentam choques de vulto em contato com as vibrações luminosas deste santuário doméstico, e é por isso que se mantém à distância, procurando outros rumos. Então está na página 197 do livro Os Mensageiros de André Luiz, psicografia do Chico. E aí a gente passa aqui por uma breve instrução de como fazer o culto do Evangelho no lar. A gente deve sempre escolher um dia e um horário apropriados ao encontro da família. Depois, a gente desliga os aparelhos eletrônicos que possam dispersar a atenção dos presentes. Telefone, tablet, computador, televisão. Pode-se colocar, então, uma música edificante no fundo, né, para já preparar o ambiente, já suavizar os corações. A gente dispõe, então, na mesa de água filtrada, que vai ser fluidificada pela espiritualidade. Faz-se, então, uma prece inicial, pedindo a presença dos bons espíritos. Lê-se, então, um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo ou de alguma outra obra edificante, comenta-se o tema. Por fim, então, faz uma oração de encerramento, pedindo o amparo dos bons espíritos pela saúde, pelos mais necessitados, por aqueles que já desencarnaram, enfim, aqueles que comungam do ambiente doméstico e que o que a família lhe julgar procedente. Encerra-se, então, o Evangelho no lar, os presentes bebem a água fluidificada que foi colocada sobre a mesa. O culto do Evangelho no lar não é para servir para manifestações mediúnicas e nem tampouco usar aquelas expressões: essa mensagem aqui, serve muito para você, ou essa mensagem serve muito para fulano, né? Tudo deve ser feito com bastante caridade, com bastante amor, lembrando que o Cristo se faz presente porque onde duas pessoas ou mais se reúnem em nome de Jesus, ele está ali
né? Então, cabe aqui salientar que o culto do Evangelho no lar, ele deve ser sempre cumprido no dia e no horário determinados. É preciso ter disciplina, é importante que o grupo familiar tenha disciplina em realizar o Evangelho, só pode ser cancelado ou postergado por algum motivo grave, né, um motivo sério. E, por fim, a gente não pode, obviamente, negligenciar o Evangelho no lar, caso algum familiar, algum ente querido não possa estar presente. A gente faz, mesmo que esteja sozinho, aparentemente, porque a gente realmente, de fato, nunca está. A gente tem que lembrar que a prática do Evangelho no lar é uma meta para a nossa melhoria e do nosso grupo familiar, como disse Jesus. A paz no mundo começa dentro de casa. Foi uma alegria estar aqui refletindo um pouquinho, brevemente, sobre o Evangelho no lar. Marca o seu, não deixa de fazer não. É muito importante e muito bom. Um grande beijo, até a próxima sexta-feira no Causos e Contos Espíritas. Paz e bem, faz o Evangelho, hein?